Olá, meus alunos, estamos começando aqui mais uma aula. Esta é uma aula que vai tratar sobre Sistema Internacional de Unidades, onde a gente vai falar a respeito das diferentes unidades associadas aí a cada grandeza física que a gente possa encontrar. Então, sem muita conversa, vamos direto aí para o nosso conteúdo. Bem, entre as grandezas físicas que a gente pode encontrar com bastante frequência aí, a gente pode destacar aqui a medida de comprimento, né, que seria então uma das grandezas físicas que nós conhecemos. Temos também ainda a medida de massa, temos o tempo e também a temperatura. Esses são alguns dos exemplos que temos de grandeza física que é muito comum aí no nosso dia a dia. A gente precisa entender que dentro dessas grandezas aí existem uma infinidade muito grande de grandezas físicas e ao quais necessitamos. Podemos destacar aí o comprimento, massa, tempo, força, velocidade, massa específica, resistividade, temperatura, intensidade luminosa térmica, entropia, intensidade de radiação, além de muitas outras grandezas físicas aí que são conhecidas pelo homem atualmente. Bem, como vocês podem ver ali, só nesse pequeno exemplo que eu passei aqui, é muito extensa a quantidade de grandezas físicas. Então a gente vai tentar aí trabalhar com algumas delas aqui ao longo do curso de Física 1 e vamos nos ater muito mais a elas e vamos começar a explicar elas à medida que elas vão surgindo aqui nesse curso. A gente precisa entender também o que se trata realmente do que a gente está chamando de grandeza física, que foi aquelas entidades que eu falei anteriormente. Bem, a grandeza física é um nome que a gente dá a um fenômeno físico ao qual a gente pode quantificar esse fenômeno aí numericamente. Tá? Então, a grandeza física ela tem como objetivo aqui a gente quantificar aquilo que a gente está observando de algum determinado fenômeno. Bem, essa quantificação ela envolve ainda padrões para que a gente possa, de certa forma, quantificar. Então, um outro objetivo nosso então é padronizar, né, valores para que eu possa quantificar, comparando ele com relação justamente a esse padrão que foi definido. Sendo assim, a gente pode imaginar que para uma mesma grandeza física, tá, ela pode ter diferentes padrões. Esses diferentes padrões é o que a gente chama de unidades de medida. Bem, não é muito lógico a gente ter diferentes tipos de unidades, mas elas ocorrem. Então, temos aqui grandeza, né, que seria então o valor do fenômeno observado, nesse caso aqui, o comprimento, né, ou distância, ou tamanho de um objeto ali, que seriam a mesma coisa. Para o comprimento, então, que é a grandeza física, eu tenho aí diferentes unidades: metro, milhas, pés, polegadas e jardas. O que significa, então, que eu utilizei diferentes padrões e, a partir, com base nesse padrão ali, eu comecei, então, a quantificar essa minha grandeza física. Tá? Como eu disse, não é algo muito inteligente, a gente tem vários padrões de unidades, mas, historicamente, elas foram surgindo em diferentes partes do mundo e foi por isso então que acabou existindo aí diferentes unidades físicas. Outros exemplos que a gente pode dar é também para a grandeza massa. Então a massa então que seria a medida aí da quantidade de matéria ali, né, ou seja, uma quantificação que a gente pode utilizar. Essa medida de massa também ela foi criada diferentes padrões para quantificar elas. E desses padrões então surgiram diferentes unidades seriam quilo, libras, onças, stones, entre outras unidades que também existem aí para a massa. Tá? Como a gente pode ver aqui, devido a essa grande variação, né, de padrões por uma mesma grandeza, tá? Se torna algo aí meio complicado a hora de a gente tratar aí de uma conversa ou de comercialização de algum produto, ou seja, para a hora que a gente for divulgar algum trabalho científico aí que esteja envolvendo aí essas
grandezas físicas. Tá? Bem, para resolver isso, então, ao longo de muitos anos, foi se imaginando aí criar um padrão, ou seja, uma unificação em torno de um único padrão de unidades para cada grandeza física que a gente conhecesse. Então, o Bureau Internacional de Unidades de Pesos e Medidas, sediado na França ali, né, criou em 20 de maio de 1875, né, por meio aí de uma conferência entre vários representantes de diferentes países aí no meio científico, um padrão que visava justamente aí unificar todas essas medidas que se conheciam até então. Foi criado dessa forma, então, o sistema que era conhecido como sistema métrico, ou também conhecido como MKS, uma vez que a base desse sistema era a unidade de comprimento, né? Então se definiu ali como a unidade de comprimento o metro, tá? E associado também ao metro várias outras grandezas físicas com as suas respectivas unidades padronizadas. Tá? Então a sigla MKS vem justamente para tratar dessas três unidades que eram as básicas unidades utilizadas até 1875. Então o M vinha de metros, né? O K vinha da unidade de massa, quilo, e o S vinha da grandeza de tempo, né, cuja unidade era o segundo. Bem, com a evolução aí, do conhecimento humano, principalmente aí o pós-guerra, Segunda Guerra, né, que foi aí um grande boom de desenvolvimento tecnológico, né, principalmente devido aí aos avanços no eletromagnetismo e na mecânica quântica da física, tá? Algumas alterações lá em 1960 foram adicionadas ao nosso sistema MKS, ou seja, ele sofreu uma pequena upgrade aí, né, adicionando aí várias grandezas conhecidas, né, e além dessas grandezas físicas, também foi se definido aí um padrão de como se descrever as unidades relacionadas a essas grandezas físicas. Tá? Esse novo sistema, então, ele foi chamado de Sistema Internacional de Unidades, que para os íntimos aí ele ficou conhecido como SI. Então, SI é de Sistema Internacional de Unidades. Esse novo padrão, então, ele definia o seguinte: ele definia basicamente dois grupos de grandeza. As grandezas conhecidas como grandezas fundamentais, são aquelas grandezas tidas como grandezas naturais, e depois as grandezas derivadas, que são grandezas físicas que, como o próprio nome diz, né, elas derivam das grandezas fundamentais ou pela combinação das grandezas fundamentais. Vamos falar então um pouquinho das grandezas fundamentais antes da gente avançar aqui para as grandezas derivadas. Bem, a gente vai tratar, obviamente, das grandezas fundamentais que estão contidas aqui no Sistema Internacional de Unidades. E a primeira grandeza que temos aí é justamente a grandeza de comprimento, que a gente já vem citando ela aí várias vezes ao longo dessa apresentação. A grandeza de comprimento, então, ela tem como unidade o metro, tá? E o metro, então, ele é utilizado um símbolo para representar esta unidade. Tá? Então, em conjunto com o valor numérico, que vai especificar a quantificação, né, da grandeza, está associado, então, à unidade por meio de um símbolo. Nesse caso, o símbolo utilizado é um M minúsculo. Então, quando eu quero referir a alguma distância, 2,5 metros, eu vou escrever 2,5, né, um espacinho, e vou colocar ali a letra M minúscula, e eu já vou estar associado, então, que aquela lá é uma medida de comprimento, e ela está no Sistema Internacional de Unidades. A nossa segunda grandeza fundamental é a grandeza de tempo. Tá? O tempo, ele tem como unidade ali o segundo, e ele é representado pelo símbolo, né, de uma letra S em minúscula. Tá? É importante ressaltar já aqui, né, que a forma de escrita da unidade é importante. Tá? Tanto o metro, que era escrito em minúsculo, o segundo, escrito em minúsculo, tá? Eles fazem parte da regra definida aqui no Sistema Internacional de Unidades. Portanto, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito nesse formato, né? Com essa letra e com ela em minúsculo. Até porque eu tenho outra grandeza
física que ela tem como unidade utilizar o símbolo dela, um S em maiúsculo, para evitar essa confusão de uma coisa, de uma grandeza em relação à outra. Então se diferencia aí através de uma letra maiúscula ou minúscula. Nesse caso aqui, o tempo, como eu já falei, ele é definido aqui pela letra S em minúsculo. Seguindo aqui para a nossa terceira grandeza, né, a gente tem aqui então a massa, tá, cuja a unidade no sistema internacional é o quilograma. Tá? O quilograma ele tem como símbolo para representar esta unidade aqui as letras K e G em minúsculo. Tá? E assim então eu vou, obviamente, quando quantificar nessa unidade de massa, eu já vou estar definido aí também qual que é a unidade, né? Ou seja, qual sistema que eu estou utilizando aí para definir ela. Seguindo, ainda nessa linha, temos a quantidade de substância. Tá? Essa quantidade de substância ela tem como unidade o mol. Tá? Quantidade de substância aí é algo bem utilizado aí, principalmente pelos químicos, né? Embora também outras áreas da engenharia também utilizem ela. O mol, então, ele tem como símbolo as letras MOL, todas em minúsculos. Então, eu tenho aí a quantificação, né, da quantidade de substância associada, então, à mínima porção de um material. Por exemplo, na grande maioria das situações, a gente vai dizer que o mol ali vai estar associado, então, com a menor divisão possível do material, no caso ali o átomo. Né? Então, quantos átomos eu vou ter ali em uma determinada porção de matéria. Seguindo, nós temos a grandeza intensidade luminosa, cuja a unidade no Sistema Internacional de Unidades é o candela, e a sigla adotada então para intensidade luminosa é o C e um D em minúsculo. Tá? Embora comercialmente seja utilizado várias outras grandezas para especificar a luminosidade, tá? Mas a aceita no Sistema Internacional de Unidades, né, como padrão, é o CD, candela. Vamos então aqui agora para a nossa penúltima grandeza, que é a grandeza associada à temperatura termodinâmica ou simplesmente temperatura ali. A temperatura termodinâmica ela tem um viés bastante importante aqui na física, porque ela define para a gente o que a gente chama de temperatura absoluta. Tá? A unidade, então, utilizada aí para temperatura termodinâmica é o Kelvin, e o símbolo adotado é um K maiúsculo. Tá? Diferente, por exemplo, da temperatura em graus Celsius, que é acompanhado aí do símbolo de grau e uma letra C em maiúsculo. Tá? A temperatura termodinâmica ela vai ser expressa simplesmente por Kelvin, ou seja, simplesmente pela letra K. Ela não tem acompanhado um grau, justamente porque a temperatura termodinâmica ela é absoluta. Tá? Por fim, chegamos aqui à nossa última grandeza fundamental, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica, então, define para a gente o fluxo de elétrons passando por um certo condutor, tá? Por unidade de tempo. E a unidade, então, de corrente elétrica é o ampere, cujo símbolo adotado é uma letra A em maiúsculo. Tá? Então, todas essas grandezas fundamentais que nós conhecemos, elas podem dar origem a outras grandezas, que são as grandezas que chamamos de grandezas derivadas. Essas grandezas derivadas, então, elas são expressas por unidades fundamentais, ou seja, no mínimo duas ou mais grandezas fundamentais, e assim, então, elas podem ser compostas por meio do produto ou da divisão dessas grandezas fundamentais. Como exemplo, a gente pode citar a velocidade. A velocidade, então, ela expressa para a gente a razão do espaço percorrido, ou seja, da distância percorrida, dentro de um intervalo de tempo. Nesse caso, então, a unidade da velocidade ela é expressa por metros por segundo. Né? Então, a distância percorrida é em metros, o tempo gasto em segundo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a velocidade é uma grandeza derivada. Há situações, né, que eu vou ter aí
grandezas físicas, né, que elas são compostas aí por 3, 4, 5, né, até 5 grandezas fundamentais, o que acaba deixando aí bastante complicado, né, a escrita delas. Então, como exemplo, né, a gente pode muitas vezes, ao invés de trabalhar com as unidades das grandezas fundamentais, eu posso dar nomes especiais para essas unidades derivadas. A energia é um exemplo delas. Tá? A energia ela tem uma unidade própria, né, que é o joule, mas na verdade essa unidade joule ela é composta, né, a partir de várias grandezas fundamentais. Por exemplo, um joule ele vai ser a mesma coisa que 1 vezes quilo, 1, né, quilo vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Então eu tenho aqui para compor a unidade de energia, eu tenho massa, eu tenho comprimento e eu tenho também aqui o tempo. Então eu preciso aí de no mínimo 3 grandezas fundamentais para compor uma. Ao invés de estar escrevendo a unidade de energia em função das unidades das grandezas fundamentais, eu dou um nome especial para todo esse conjunto aqui, chamando ele justamente de Joule e representando ele pela letra J maiúscula. Tá? A gente tem um outro caso ainda que tem uma contribuição muito maior das grandezas fundamentais, que é, por exemplo, a tensão elétrica. A tensão elétrica, né, como é conhecido de muitos aí, ela tem como unidade o volt. Tá? No entanto, né, o volt ele é composto, né, de grandezas, de unidades das grandezas fundamentais, e essas unidades, então, seria o quilo vezes metro quadrado dividido por segundo ao cubo vezes ampere. Então, ao invés de eu escrever essa unidade aqui muito extensa, eu pego todo esse conjunto de unidades, que é bem característico, eu dou um nome em particular para ela. Nesse caso, dou um nome de uma nova unidade, que é o volt. Tá? Então, 1 volt é igual a 1 quilo vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado vezes ampere. São formas, então, que encontramos aí para condensar a notação de uma certa unidade de uma certa grandeza. Bem, o Sistema Internacional de Unidades, então, ele surgiu com a ideia de unificar aí um padrão para todo mundo. No entanto, existem algumas exceções, alguns países que não adotam o Sistema Internacional de Unidades. Encabeça essa lista aqui os Estados Unidos, e depois nós temos Libéria e Mianmar também, que não adotam o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então a gente tem aí um número bem pequeno aí de países que não adotam o Sistema Internacional de Unidades como padrão em seu território. Tá? Não quer dizer que eles não utilizem o Sistema Internacional de Unidades a hora que eles vão fazer algum comércio exterior ou então justamente quando vão divulgar algum tipo de trabalho científico. Tá? Então é padrão utilizar o Sistema Internacional entre a comunidade científica mesmo em países como Estados Unidos, Libéria e Mianmar. Tá? No entanto, nos Estados Unidos, né, a população elas adotam um sistema de medida que é conhecido como sistema inglês. Né? Uma vez que os Estados Unidos foi colonizado ali pela Inglaterra, a Inglaterra tinha um padrão de unidades que era bem distinto até pouco tempo atrás aí do que a gente utiliza no Sistema Internacional de Unidades, e por condições históricas, então, os Estados Unidos acabou ainda utilizando o sistema inglês de medidas. Tá? Isso para a população em geral. De novo, ressaltando, para a comunidade científica, eles trabalham sim com o padrão do SI. Bem, outro fator importante da gente ressaltar aqui nessa aula é a utilização, então, de notações que possam simplificar ou até mesmo resumir a escrita de um determinado valor para uma grandeza física. Tá? A gente vai, então, abordar aqui esse sistema que é o que a gente chama de prefixo das unidades no Sistema Internacional de Unidades. Bem, a gente tem muito frequentemente números aí que eles são números extremamente expressivos, né? Uma forma simples aí pode dizer que eles são grandes ou muito pequenos. Né?
Por eu ter um número aí ou muito grande ou muito pequeno, muitas vezes também está associado a ele uma representação, né, de escrita de extensão muito grande, né? Ou seja, o tamanho, né, da escrita do número, ou seja, a extensão do número é muito grande. Para a gente condensar isso daí, fica mais fácil de você escrever ou até mesmo de falar, né, a gente adota então uma notação que é chamada de notação de prefixo ou também de notação exponencial, aonde, né, a base desse expoente é a base 10, que é muito comum aí no sistema decimal que a gente utiliza aí com frequência. Bem, e como é que funciona então esse sistema de unidade de prefixo? Basicamente, então, a gente pode explicar isso com essa pequena tabela aqui. Tá? Eu tenho, muitas vezes, um número que é escrito em decimal, que é um número extremamente extenso, tá? Ou seja, nesse caso aqui é um valor muito alto, mas também pode ser um valor extenso para um valor muito baixo, né? Eu tenho, então, que associar esse número de casas decimais que eu tenho aqui, desse número, né, com um expoente. Ou seja, eu escrevo ele em função de 10 elevado a n, né? Ou seja, n vai ser um número inteiro, né, de 0 aí até o infinito aí para a gente descrever de uma forma mais simplificada números aí na forma decimal. Tá? Bem, geralmente a gente tem uma limitação, né? Aqui nessa própria tabela a gente pode ver que o n, na verdade, não vai até infinito, né? A gente tem ele aqui de 1, né, até 24, ou seja, é um número aí mais ou menos limitado, né, dentro do que a gente pode conhecer. E dentro ainda desses valores exponenciais aqui, muitas vezes eu adoto também uma segunda notação, que é a notação de prefixo, tá? Onde o prefixo se refere a um nome, né? Por exemplo, 10 elevado a 24, né? Esse expoente 24, o prefixo dele, eu chamaria ele de iota. Então, se eu estivesse falando iota, eu já saberia que seria um expoente 10 a 24. E para facilitar ainda mais a nossa vida, ao invés de ficar escrevendo iota, a gente adota um símbolo para representar esse prefixo iota. Nesse caso, o símbolo seria um y em maiúsculo. E desta forma, a gente consegue, então, simplificar a nossa representação numérica. Como a gente pode observar aqui, para cada tipo de expoente, né, 10 a 24 eu tenho o iota, 10 a 21 eu tenho o zeta, o símbolo é o z, 10 a 18 é o hexa, o símbolo é o e, 10 a 15 o peta, o símbolo é um P maiúsculo, 10 a 12ª é o tera, o símbolo é um T maiúsculo, 10 a 9ª é o giga, utilizo como símbolo um G maiúsculo, 10 a 6ª um mega e um símbolo M em maiúsculo. Para baixo de 10 a 6ª eu costumo utilizar então agora como símbolo para esse prefixo letras em minúsculo. Tá? Então eu tenho aqui 10 a 3ª, o prefixo é o quilo, o símbolo é um K em minúsculo, né? A base dele ali seria 1000. Eu tenho aqui 10 a 2ª, que é o hecto, o símbolo é um H minúsculo, e o 10 elevado à primeira, né? Que é o deca, tá? Cuja o símbolo aqui do deca, né? É o DA, que ele vale aqui para a gente 10. Bem, vamos tentar entender um pouquinho melhor como a gente pode trabalhar com essa nomenclatura aqui. Vamos dar então como exemplo um determinado intervalo de tempo aí em segundos. Então eu tenho esse tempo aqui, ó, é um tempo muito grande, tá? As separações aqui é só para a gente identificar ali as variações aí de casa de milhar, né? Então eu tenho aqui esse tempo em segundos, que seria então o equivalente dele na forma decimal. Se eu quisesse condensar essa notação aqui, eu poderia utilizar tanto a notação exponencial como a notação de prefixo. Em notação exponencial, ele ficaria da seguinte forma. Eu tenho aqui 23,876 vezes 10 a 12ª segundos. Esse então seria o tempo. Veja que a partir aqui da terceira casa decimal eu acabei ignorando os demais valores para esse tempo, até porque nesse tipo de notação aqui, né, a gente quer condensar os números, né, ou seja, não quer reproduzir eles como um todo,
E também, né, as demais casas decimais que eu teria aqui, elas contribuiriam muito pouco dentro desse intervalo de tempo aqui que eu estou registrando. Tá? Bem, eu posso ainda simplificar mais essa notação, passando ela de notação exponencial para uma notação de prefixo. Então, esse mesmo valor aqui, ele se tornaria 23,876 terasegundos. Lembrando, então, que tera aqui é 10 elevado à 12ª, né, que é o que a gente mostrou anteriormente. Então, ele faz aí uma simplificação, uma redução da escrita do número. Ele continua, então, existindo aquele valor numérico, né, como um todo, mas agora a representação dele, né, tanto escrita como falada, né, é muito menor, reduzindo, assim, a probabilidade de eu ter algum tipo de erro na escrita daquele número, né, ou escrever um número a mais, ou escrever um número a menos, em função da quantidade numérica que eu tenho ali associada. No entanto, aquele expoente lá nem sempre é só positivo. Eu tenho também que o expoente n, né, nesse caso aqui o n, ele também pode ser um expoente do tipo negativo. Tá? Então, eu tenho aqui 10 elevado a zero, que também possa existir, mas nesse caso eu não tenho nenhum prefixo, nenhum símbolo associado, até porque ele vai representar para mim uma unidade, né? Mas a partir do zero, para valores menores do que 1, né, eu vou ter ali que o meu expoente vai passar a ser negativo. 10 a menos 1, cujo prefixo é o dec, o símbolo é o d, e o equivalente decimal é 0,1. Tá? Ou seja, uma casa decimal, né, após, né, o zero. Né? Bem, continuando aqui, a gente tem uma série de outras, né? O 10 a menos 2, que é o cent, o símbolo então é o C, né? Eu tenho então aqui 0,01, e por aí vai. 10 a menos 3, o milli, o símbolo é o M, 10 a menos 6 é o micro, e o símbolo dele é o Mi. Nesse caso aqui, a gente pode observar que o Mi, tá? Ele é uma letra grega, tá? Essa letra grega, então, nesse caso, ela não obedece às regras lá de trabalhar com letras em minúsculas abaixo de 10 a menos 3, né? Então somente a exceção que nós temos aqui é o 10 elevado a menos 6, que utiliza uma letra grega. Tá? Então isso daqui não é um U, né? O Mi é um Uzinho com uma perninha antes aqui de você começar a escrever ele. Tá? Então ele tem uma pequena diferenciação aí na escrita. Tá? Prosseguindo aqui, nós temos o 10 a menos 9, né, o prefixo é um nano, e da agora em diante começo de novo utilizando letras aqui do alfabeto em minúscula, né, então a gente tem aqui o símbolo N, 10 a menos 2 é o pico, o símbolo é o P, 10 a menos 15 é o fento, o símbolo é o F, 10 a menos 18 é o ato, o símbolo é um A minúsculo, 10 a menos 21 zepto, um Z minúsculo, e 10 a menos 24 é o iocto. Eu tenho aqui um Y em minúsculo. Tá? Como eu disse, é importante prestarmos atenção aqui nessa notação, né, da escrita está toda em minúscula, porque se eu for utilizar o prefixo aí, por exemplo, se eu quero me referir a um valor bem pequenininho como esse daqui, né, 0,000, 24 zeros até 1 aqui, eu vou ter que utilizar o Y em minúsculo, tá? Porque se eu for utilizar o Y maiúsculo, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou estar escrevendo aqui 10 a 24 positivo, que é o iota. Então, ao invés daquele número pequenininho, eu estou escrevendo aqui um número muito elevado. Tá? Então, precisamos tomar cuidado com relação a isso. Tá? Essa questão de escrever em maiúsculo e minúsculo é extremamente importante para não cometermos algum tipo de erro aqui na escrita dos nossos prefixos, né, que serão utilizados junto com unidades. Vamos dar então agora alguns exemplos de como trabalhar com esses prefixos junto com a nossa unidade. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é justamente o diâmetro da Terra. Tá? A Terra, então, ela tem um diâmetro aqui muito grande. Temos aqui 12.742.000 metros de diâmetro, né, da Terra. Esse diâmetro, então, eu posso escrever ele assim
na forma decimal, ou então eu posso também utilizar a notação exponencial. E nesse caso, então, aqui, eu converti ele para 10 elevado à sexta, né? Então, eu passei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Casos para a esquerda, então eu coloco aqui a minha vírgula, né? Então fica 12,742 vezes 10 à sexta metros. Tá? Bem, se eu não quiser utilizar essa notação exponencial, eu posso então converter esse expoente aqui e escrever ele utilizando o prefixo. Tá? Então, como 10 à sexta é mega, o símbolo para mega é um M maiúsculo, então nesse caso ele fica 12,742 megametros. Tá? Então é importante, novamente, que ele está escrito com a letra em maiúscula, porque se eu utilizasse em minúsculo aqui, seria milímetros. Tá? E milímetros é 10 a menos 3. Tá? Ou seja, o diâmetro da Terra não tem condições de valer 12 milímetros ali. Tá? Então é importante vocês prestarem atenção aí nesse rigor de utilizar maiúsculo ou minúsculo de acordo com o prefixo que você vai utilizar para representar a sua grandeza. Bem, a gente falou aqui de valores muito grandes, mas vamos falar também aí de valores muito pequenos, tá? Por exemplo, se eu pegar a dimensão aí de um vírus, como o SARS-CoV-2 aqui, tá? Que ele é um vírus muito pequenininho, eu tenho aqui a micrografia dele, né? A gente pode observar aqui o diâmetro dele, não é um objeto ali de forma bem regular, mas eu posso pegar o diâmetro médio dele. O diâmetro médio dele, então, é expresso por esse valor numérico aqui, ó, que fica até complicado de falar esse valor. Bem, esse valor, então, em metros aqui, que é muito pequenininho, eu posso escrever ele na notação, então, de expoente. Então, eu vou passar, então, multiplicar isso daqui por um valor, né, 10 elevado a alguma coisa, de tal forma, então, que eu elimine aqui, né, esses valores fracionários. Tá? Então, eu vou escrever ele aqui, ó, 82 vezes 10 a menos 9 metros, né, o que representaria, então, que eu teria que passar essa casa decimal para o lado de cá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 aqui, então, seria o expoente a menos 9. Então, eu tenho aqui 82 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? Bem, se eu não quiser utilizar esse expoente aqui, eu posso trocar esse expoente aqui e utilizar, então, a notação de prefixo, que fica mais simples ainda, mais condensada a representação no papel ali. E eu escrevo, então, como 82nm. Lembrando que n, então, representa o prefixo nano para 10 a menos 9 metros. Tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo ter três formas diferentes de escrever o mesmo número. Tá? E como pode-se observar aqui, as duas últimas são duas formas mais condensadas, mais simplificadas de escritas. Tá? Então é esse o objetivo da gente trabalhar com esse prefixo de unidades, até mesmo para a realização de cálculos numa calculadora, por exemplo, tá? Que ela permite então você escrever esse número na forma exponencial, aí fica muito mais fácil e você evita de cometer algum erro colocando um zero a mais ou excluindo um zero na hora de digitar isso ali na sua calculadora para realizar algum tipo de cálculo. Bem, a gente tem falado até o momento aqui das grandezas associadas com as suas unidades, tá? Mas nem sempre a gente vai ter aí grandezas físicas que elas vão ter unidades. Vai ser o caso então das grandezas que chamamos de grandezas adimensionais. Essas grandezas adimensionais elas não têm unidades e elas surgem justamente porque eu vou estar descrevendo ela como uma grandeza do tipo derivada, que tem como origem duas grandezas fundamentais idênticas. Tá? Então, dessa forma, eu acabo cancelando aí as unidades e ficando somente com um valor puro numérico. Eu posso dar como exemplo, então, tá? Uma dessas unidades, que é a unidade utilizada para especificar aqui a velocidade de um jato. Tá? Geralmente a gente representa ela pelo que chamamos de número de Mach. Então, número de Mach nada mais, nada menos
do que um comparativo da velocidade do nosso móvel, do nosso avião, em relação à velocidade do som no ar. De tal maneira, então, que eu vou estar dividindo aqui a velocidade do móvel pela velocidade do som. Ambos são velocidades, ambos têm como unidade quilômetros por hora. Nesse caso, então, dividindo quilômetro por hora, ele vai dar 1, ou seja, não tem unidade nesse caso, e sobra para a gente somente o valor numérico. Tá? Esse valor numérico, então, é uma grandeza adimensional. Tá? Existem também outras grandezas adimensionais aí na física, né? Eu posso citar ainda como exemplo aí o índice de refração. O índice de refração, então, é justamente esse efeito que a gente observa aqui quando eu tenho a luz passando de um meio menos denso para um meio mais denso, né? É o caso aqui da colher dentro do copo d'água. A gente observa aqui, então, uma diferença aqui na nossa colher, representando aqui justamente essa mudança aí de velocidade da luz no meio. Então, eu tinha uma velocidade muito rápida aqui fora, no ar. Quando ela entra, então, dentro da água, reduz a velocidade da luz e, consequentemente, como consequência, eu tenho esse efeito visual aqui no copo d'água. Tá? De novo, o índice de refração, então, é a razão entre essas duas velocidades, né, entre um meio e o outro, e justamente por ser velocidades, né, estou dividindo pelas mesmas unidades, as unidades se cancelam e eu tenho, então, um número puro aqui para o índice de refração. Tá? Também posso citar aqui a permeabilidade relativa, né? A permeabilidade relativa são grandezas aí que vão estar associadas à eletricidade e ao magnetismo, né? Como permeabilidade relativa elétrica, permeabilidade relativa de elétrica, permeabilidade magnética, né? E com isso, então, também só vou ter valores numéricos. Né? E por fim, uma outra grandeza dimensional aí que a gente vai tratar, inclusive, ela aqui no nosso curso de física, tá? É o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, então, ele vai expressar para a gente a dificuldade que um veículo, que um móvel, né, tem ao se deslocar sobre uma superfície, e justamente esse coeficiente de atrito, então, ele surge da razão de duas forças, e desta forma, né, como as forças são dadas em Newton, Newton dividido por Newton, ele vai dar, então, uma grandeza adimensional, um número puro. Bom? Bem, passamos agora então para algumas regrinhas, né, quando eu vou escrever ou representar um valor de uma grandeza associada com a sua unidade. Tá? Nesse caso, então, a primeira regra que eu posso destacar aqui é quando eu vou escrever o nome da unidade por extenso. Então, se eu estou num texto, eu vou escrever o nome da unidade ao invés de utilizar o símbolo dela. Quando eu vou escrever o nome da unidade, ela sempre deve estar escrito com letra em minúscula. Então essa daí é uma regra que a gente adota ali, tá? Independente de como ela começar ali no seu texto, a regra diz para a gente que a unidade tem que estar sempre escrita em minúsculo. Tá? Então o correto de eu escrever por extenso uma unidade seria quilograma, newton, metro cúbico, tudo em minúsculo, tá? Eu não vou escrever aqui com Q maiúsculo, que estaria errado, porque esta é a regra definida aí pelo Sistema Internacional de Unidades. A única exceção que a gente pode ressaltar é quando o nome estiver no início da frase, tá? Ou seja, eu vou começar a escrever quilograma e estou iniciando a frase, aí eu começo, obviamente, com a letra Q em maiúsculo, ou então, né, seja no início ou no meio da frase, quando eu estiver me referindo à temperatura na unidade de graus Celsius. Tá? Nesse caso, o Celsius, né, ele tem que ser escrito com a letra C em maiúsculo, né, o resto todo em minúsculo ali. É a única exceção que a gente tem no Sistema Internacional de Unidades. Então essa daqui é uma das primeiras regras que a gente tem para escrita no Sistema Internacional. Tá? Depois ainda a gente pode nos referir quando a gente for escrever a unidade no plural. Tá? Então, quando eu for escrever metros, né, eu só posso escrever metros, ou seja, com S no final, no plural, se eu estiver escrevendo ele por extenso. Se eu estiver escrevendo ele em função do seu símbolo, ou seja, somente a letra M, tá?
o M não vai ser acompanhado do S, né? Até porque para evitar a confusão desse S aí com a unidade de segundos, né, que poderia então dar origem a uma grandeza do tipo derivada, né? E na verdade ela está se tratando aí de uma grandeza fundamental. Então, para não ter essa confusão, tá? Não se adiciona o plural no símbolo da unidade, tá? Somente no nome por extenso. Outra coisa também que é dito como regra, e é algo que é bem comum dos alunos errarem, né? É a escrita, então, na escrita então da unidade, você misturar o nome com o símbolo da unidade. Tá? Para deixar mais claro aqui, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Tá? Se eu for escrever a unidade, eu posso escrever ela totalmente por extenso, principalmente quando se trata de uma grandeza do tipo derivada, né? Formada por duas unidades ali, como por exemplo, né, velocidade. Então eu tenho ali que velocidade é dada por quilômetro por hora. Então, se eu for optar por escrever ela por extenso, eu tenho que escrever todas as duas unidades, né, quilômetro por hora, todas elas por extenso. Ou então, se eu for utilizar o símbolo, eu tenho que escrever as duas unidades utilizando o símbolo. Nesse caso, então, eu tenho aqui, ó, quilômetros por hora, eu tenho km barra h em minúsculo, ou seja, eu utilizo tudo por extenso ou tudo utilizando o símbolo da unidade. É errado eu escrever quilômetro barra hora e também é errado eu escrever km barra hora. Tá? Essas duas formas aqui, misturando os tipos de escrita, elas são erradas. Né? Ainda em velocidade aqui, se eu escrever velocidade por segundo, tá? Eu também vou ter que escrever tudo por extenso, ou então simplesmente utilizando aí os símbolos, né, M e S. Nesse caso, seria errado eu escrever metros barras S, ou então M barra segundo, tá? São formas erradas de se referir aí à unidade, tá? Então, se atente a isso, essas daqui são as formas corretas aqui segundo esse exemplo. Bem, outra coisa com relação à escrita, a gente tem que ter em mente que o símbolo que a gente utiliza para representar a unidade não é a abreviatura da unidade. E no símbolo, como eu já falei anteriormente, eu não adiciono plural, ou seja, eu não coloco um S, né, após o final do símbolo da unidade. E também o símbolo da unidade não pode ser seguido de um ponto. Então eu coloco ali a letra respectiva àquele símbolo da unidade e depois eu coloco um ponto nela ali. Tá? Então esse tipo de coisa não pode acontecer, exceto, é claro, né, se eu tiver ali no final de uma frase e terminar a frase ali, daí sim teria um ponto final. Portanto, né, de novo eu vou ter aqui, ou escrevo um segundo, ou utilizo a letra S, tá? Mas seria errado eu escrever aqui S ponto, ou então abreviar, né, a palavra segundo, escrevendo sec ponto, tá? Então eu não tenho abreviatura, como foi dito, né? E S ponto eu não posso adicionar aqui o ponto no final do símbolo. Tá? No caso aqui de medida de comprimento, tem um metro, tá? Um metro, então o símbolo é o M. É errado eu escrever M ponto, é errado eu fazer uma abreviatura dele MTR, e é errado eu adicionar então o plural também, MTS ponto, né? Que eu extrapolei aí todos os erros possíveis, né? Plural é a abreviatura e o ponto final aqui para representar o metros, tá? Então, isso daqui é totalmente errado. Temos também aqui quilograma, o correto seria kg, né? Lembrando, tudo em minúsculo. É errado escrever kg ponto, kgr ou kgs, tá? Essas formas aí não são aceitas. No caso também de tempo ali escrito em hora, a letra seria o H minúsculo, abreviação. H ponto estaria errado, HR também errado e HS também não é aceito no Sistema Internacional de Unidades. Então prestem atenção com essas nomenclaturas aqui. Tá? Ao longo do curso de Física 1, assim que for surgindo as grandezas físicas que a gente for trabalhando ao longo desse curso, obviamente eu vou
explicitando a forma correta de escrever aquela unidade relativa à grandeza, né, no Sistema Internacional de Unidades, para vocês saberem aí a forma correta. Tá? Bem, por fim, né, nem sempre a gente vai ter as unidades aí separadas. As unidades frequentemente elas vão estar junto com os valores ali numéricos, né, com a quantificação da grandeza física. Nesse caso, então, ela tem uma regra também para escrever a quantidade, né, numérica junto do símbolo da unidade. Tá? Então, a regra seria que o valor numérico ele vai ter seguido de um espaço e logo em seguida o caractere que representa o símbolo daquela respectiva unidade. Exemplo, se eu tenho aqui uma medida de comprimento, eu tenho aqui 56,7, né, quilômetros. Então eu vou escrever 56,7, que é o valor numérico. Eu vou dar um espaço, né, de um caractere e depois então eu venho com a minha unidade. Se a minha unidade ela for composta também de um prefixo, tá? Esse prefixo então ele vai ter que estar coladinho aqui da minha unidade. Nesse exemplo nosso então eu tenho o K, que é o prefixo aqui que representa quilo, né? E eu tenho aqui o símbolo, né, da unidade de comprimento, que é o M minúsculo, então é metro. Então eu tenho aqui 56,7 quilômetros. Então essa daqui é a forma de representar de forma escrita o nosso valor, né, a quantificação da nossa grandeza aí com a sua respectiva unidade. Outro exemplo aqui é o caso da temperatura. Eu vou ter novamente o meu valor numérico, 25,1. Eu coloco aqui um espaço. No caso, se eu estiver escrevendo aqui a temperatura em graus Celsius, tá? O símbolo grau ele vai também ter que sofrer esse espaço. O grau não pode estar junto aqui do valor numérico, né? Ele vai ter que estar junto aqui do símbolo da unidade. Nesse caso aqui, graus Celsius, o símbolo é o C. Então o grau tem que estar coladinho aqui com a letra C maiúscula. Outro caso também é quando a gente está falando de tempo, principalmente em quantidade de tempos muito grandes, né, passando de horas. Então, ao invés de a gente escrever todo aquele tempo ali em segundos, a gente acorda de escrever ele em horas, minutos e também em segundos. A gente começa então escrevendo a partir da maior quantidade de tempo, né, nesse caso a hora. Então eu tenho aqui, por exemplo, 6 horas, eu vou dar um espaço e eu escrevo a unidade daquele tempo, nesse caso aqui a unidade é horas. Se eu tiver ainda uma subunidade aí de tempo associado ao meu tempo total, né? Então eu vou dar um pequeno espaço, vou colocar o valor dele, nesse caso aqui 32, mais um espaço e a unidade que eu estou tratando, nesse caso aqui em minutos, tá? E ainda, se eu tiver uma fração ainda maior de tempo, eu vou colocar um outro espaço, vou colocar de novo meu tempo aqui, nesse caso 20, um segundo espaço e a unidade, que é o segundo. E dessa forma, então, eu componho aqui toda a redação, né, desse valor temporal de 6 horas, 32 minutos e 20 segundos. Tá? Preciso destacar aqui que essa daqui é a forma padrão aceita no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Escrever com aqueles dois pontos separando as unidades, né? 6, 2.32, 2.20, tá? Esta forma de redação de tempo é uma forma errada, tá? Somente essa forma aqui é aceita no Sistema Internacional de Unidades. A exceção de eu ter a unidade colada com o meu valor numérico é quando eu estou tratando de ângulo plano, né? Nesse caso, então, eu vou ter que o símbolo utilizado para aquela unidade ele vai ter que estar colado ali com o valor numérico. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui de 127 graus, o símbolo grau ele vai ter que estar junto aqui do meu ângulo, tá? Se eu tiver uma fração desse ângulo ainda, tá? Para ser escrita, então eu vou colocar um espaço e adiciono então a fração respectiva. Nesse caso aqui eu tenho 28 minutos de ângulo. Tá? Então eu vou colocar 28, uma apóstrofe, essa apóstrofe próxima do número que representa aí, o minuto do ângulo. E se eu tiver então uma subdivisão ainda desse minuto de ângulo,
eu vou ter então aqui novamente mais um espaço, vou escrever aqui o meu número, nesse exemplo aqui o 11, tá? E o símbolo referente então à unidade de segundos angulares, ou seja, 2 apóstrofes, tá? Então essa é a forma correta aí de escrever 120 graus, 28 minutos e 11 segundos de um ângulo plano, tá bom? Bem, já encerrando aqui, tá? Uma exceção, ou melhor dizendo, um padrão que não obedece o Sistema Internacional de Unidades, é quando a gente está tratando aí, né, das regras ali de informática. Tá? Como a gente pode observar aqui, todas as escritas, toda a simbologia, todos os prefixos utilizados aqui no Sistema Internacional de Unidades, ele está com base 10, enquanto no sistema de informática ele utiliza um sistema de base 2. Isso faz com que tenha uma diferença numérica entre um e outro. Embora em informática seja muito comum utilizar os mesmos prefixos que é utilizado no Sistema Internacional de Unidades, tá? Eles não representam os mesmos valores numéricos. Por exemplo, se eu pegar aqui 1 kilobit, tá? Onde o quilo no Sistema Internacional de Unidades ele representaria para a gente 10 a terceira ou 1000, tá? Mas em informática, tá? 1 kilobits ele vai valer, na verdade, 1024 bits. Tá? Ou seja, tem uma diferença aí de 24, né, em relação ao valor que seria utilizado no Sistema Internacional de Unidades. Portanto, ele não obedece o Sistema Internacional de Unidades, embora ele utilize ainda as mesmas referências de prefixos para expressar lá a quantidade de bits, né, ou bytes que eu tenha ali em um dispositivo de memória para um computador, por exemplo. Tá? Bem, por aqui então a gente acaba explanando aí quase todas as formas de redação aí, básicas, pelo menos, né, do Sistema Internacional de Unidades. Existem muito mais regras, mas a gente vai parar por aqui, vamos trabalhar somente com as mais importantes para o curso de Física 1. E eu espero então aí que vocês tenham aproveitado essas informações, tá? À medida que formos avançando aí no curso, ou seja, à medida que for ter conteúdos relativos aí a essas unidades, né? Toda vez que eu for apresentar então uma grandeza física para vocês, eu vou trazer também a unidade que é utilizada aí no Sistema Internacional de Unidades, facilitando assim um pouquinho mais a vida de todo mundo aí, tá bom? Vou ficando por aqui, eu espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.